Você já sentiu que quanto mais corre, mais a vida escapa? Que por mais que lute, se esforce e grite por resultados, tudo permanece distante, como se uma força invisível puxasse você para trás enquanto o mundo avança? Talvez tenha se culpado, achado que é fraco, que não merece, que está quebrado. Talvez tenha pensado em se forçar ainda mais, como se a solução estivesse em dobrar a dor. Mas e se não for sobre forçar? E se o que é seu de verdade não exige desespero, nem correria, nem guerra? Carl Jung, um dos maiores navegadores da alma humana, nos fez uma proposta radical. E se o que realmente nos pertence já estiver vindo, mas no tempo certo? E se, em vez de perseguir, a resposta for alinhar-se, silenciar por dentro até que o mundo escute quem você realmente é? Vivemos em uma cultura que idolatra o esforço cego, a pressa, a competição. Mas Jung viu algo além. Ele dizia que a alma tem um movimento próprio, uma dança silenciosa que não se curva à lógica do ego. E que quando você começa a se tornar quem de fato nasceu para ser, aquilo que é seu inevitavelmente encontra você. Sem gritos, sem correria, sem implorar. É difícil aceitar isso em um mundo que glorifica a força bruta. Desde cedo nos ensinaram que a vida é guerra, que se você não correr, alguém vai roubar seu lugar, que se não for o primeiro será esquecido. Mas essa lógica sufoca o que é mais sagrado, o tempo interno, a sincronicidade, o chamado silencioso que brota do centro do ser. Jung dizia, a alma atrai o que precisa, não o que o ego deseja. Ela não responde a vontades apressadas, mas à verdade interna. E é por isso que muitas vezes você não consegue o que tanto quer, porque ainda não está pronto, porque aquilo não é para agora, ou simplesmente porque não é seu. Essa percepção muda tudo. Você começa a olhar para as perdas com outro olhar, para os silêncios, para os nãos que antes doíam como rejeição, agora soam como proteção. Você para de correr atrás e começa a caminhar consigo. É quando surge uma confiança rara, silenciosa. Aquela que não precisa provar nada, que não se desespera com o tempo, porque sabe, o que é seu vem no tempo exato. E enquanto isso, a vida segue. E você se torna. É isso que muda o jogo. Não é desistir, é confiar. Confiar não como quem cruza os braços e espera um milagre, mas como quem mergulha no próprio abismo com coragem de encontrar-se nu, cru, verdadeiro. Porque para ser encontrado, você precisa estar no lugar certo. E esse lugar não é físico, é interno. Quando está desconectado de si, você vive perseguindo fantasmas, relacionamentos que não servem, sonhos que drenam sua alma, expectativas que não são suas. E isso gera frustração, uma exaustão profunda, a sensação de estar vivo pela metade, porque no fundo você está fora de si, e tudo aquilo que é seu só pode encontrar quem você realmente é. E por isso tanta coisa começa a dar certo quando você para de fingir, quando solta os papéis que te deram, quando deixa de correr atrás de quem nunca olhou para você, quando se recusa a caber onde não pertence. A vida responde diferente quando você se trata com respeito. Jung chamou isso de individuação, o processo de tornar-se inteiro, de ouvir a si mesmo em vez do mundo, de descer até a raiz do que sente, mesmo que doa, e de finalmente deixar que o mundo veja quem você realmente é, sem filtro. Nesse ponto, os sinais aparecem. As sincronicidades aumentam. O que parecia trancado se abre. E não é mágica, é coerência. O universo responde à sua verdade. Não as suas palavras, mas a sua vibração mais autêntica. E nesse estado, a urgência se dissolve. A ansiedade se esvazia. A necessidade de provar morre. Porque você entende. O que é seu não precisa ser perseguido. Ele vem no tempo certo, no ritmo certo, no silêncio certo. Mas o que afinal é seu? Essa pergunta exige coragem, porque talvez o que você mais quer não te pertença.
Talvez seja uma ilusão criada pelo ego, um desejo de compensar dores antigas, de provar algo, de preencher o vazio. Jung nos lembra que nem tudo que desejamos nos faz bem, nem todo sonho é verdade. Às vezes o que falta é o que protege. Às vezes o que não aconteceu é o que salvou. A vida não nega, ela prepara. E a preparação exige tempo, exige desapego, exige maturidade para soltar o que parecia tudo, mas era nada. Porque o verdadeiro virá. E quando vier, será calmo. Não vai gritar, não vai implorar sua atenção, vai apenas encaixar. Esse é o sinal, o silêncio interior que confirma. Talvez seja uma relação nova, um reencontro, uma mudança, uma porta que sempre esteve ali, mas só agora você enxerga. E o mais curioso, o que chega nesse momento nem sempre é brilhante, mas tem paz, tem sentido, tem raiz. É quando você para de nadar contra a corrente e começa, enfim, a fluir com a sua verdade. Isso não significa ausência de esforço, significa presença, significa discernimento, saber quando lutar e saber quando soltar. Porque quando você força algo, você está dizendo ao universo, eu não confio. Mas quando solta com firmeza, você está dizendo, eu mereço mais. E esse ato muda tudo. A vibração, o campo, a realidade. O que é seu começa a se aproximar. Sem estardalhaço, sem correria, sem dor. Porque o que é real não te exige máscaras. Ele reconhece sua alma nua e sorri. É por isso que, às vezes, o maior ato de coragem não é insistir, mas parar. Não correr, mas permanecer. Porque tudo o que foge de você nunca foi seu. E tudo o que permanece, mesmo no caos, é semente. Jung via o ser humano como um símbolo vivo. Nada é por acaso. Tudo fala. Insistir no que claramente escapa é se perder, é se trair. O que é seu te reconhece, mas para isso você precisa estar inteiro. Há um momento em que tudo silencia, não porque o mundo parou, mas porque algo dentro de você cansou de gritar. Você não quer mais correr, explicar, convencer, nem tentar fazer com que a vida te ouça à força. Você quer escutar. Escutar o que sempre esteve ali, sussurrando por trás do ruído, a verdade que você evitou, a dor que adiou, o chamado que silenciou. É nesse ponto da jornada que a alma começa, de fato, a falar. Jung dizia que quanto mais evitamos olhar para dentro, mais o inconsciente se manifesta fora. Nas repetições, nas dores cíclicas, nos encontros sem explicação. Tudo aquilo que você não enfrenta na mente vira destino. E o mais cruel, a maioria não percebe. Segue repetindo, desejando coisas que machucam, insistindo em amores que abandonam, aceitando rotinas que adoecem. Não por escolha, mas por cegueira. Uma cegueira construída em silêncio. Por medo de ver, por medo de sentir. Mas chega uma hora em que até o medo cansa. E nesse cansaço nasce o real começo.
Você começa a perceber que não precisa mais agradar, não precisa mais performar, não precisa mais ser o que esperam. Você começa a desmontar. E no começo isso assusta. Parece solidão, parece caos, parece perda, mas é só libertação. Você tira uma máscara e vem o susto. Tira outra e vem o vazio. Até que chega o momento em que sobra apenas você e sua essência crua. Pela primeira vez, sem personagens, sem proteção. E é ali, naquele chão frio do autoconhecimento, que algo novo nasce. Você percebe que não precisa mais agradar, não precisa mais performar, não precisa mais ser o que esperam. Você começa a perceber que não precisa correr atrás do que te fere, que não precisa lutar por quem não te vê, que não precisa viver numa guerra constante com o tempo, com o mundo, com o passado, porque o que é seu não exige batalha, exige presença, exige coragem de não fugir, coragem de permanecer. Jung acreditava que tudo que nos acontece tem sentido, mesmo o que dói, que os encontros, os desencontros, as perdas e até os silêncios têm voz, e que a alma fala não com palavras, mas com sinais. O problema é que estamos surdos, ansiosos, rápidos demais para perceber a delicadeza com que o destino se revela. Mas quando você desacelera, começa a ver. Começa a ver que aquela porta fechada te livrou, que aquele adeus te libertou, que aquele fracasso te ensinou. Começa a ver que tudo que parecia contra estava na verdade a favor. Só que para enxergar isso, você precisa estar desperto, não apenas vivo, mas consciente. Porque a consciência não é um dom, é uma escolha. Todos os dias o mundo vai te convidar para voltar para o automático. Vai te oferecer distrações, desculpas, atalhos. Mas só quem escolhe estar presente, de verdade, acessa a transformação. E quando você começa a viver nesse estado, tudo muda. Você atrai diferente, decide diferente, caminha com mais leveza. Não porque tudo se resolveu, mas porque agora você está inteiro. Você não implora mais amor, porque entendeu que o verdadeiro não exige. Você não persegue mais sonhos alheios, porque percebeu que o seu não precisa de aplauso. Você não insiste mais em portas trancadas, porque aprendeu a escutar o não como direção. Esse é o ponto onde o reencontro acontece. Reencontro com o que importa, com o que tem raiz, com o que tem verdade. E quando isso acontece, o mundo não parece mais tão hostil. O caos externo pode até continuar, mas o seu centro não se abala mais tão fácil, porque agora você conhece o caminho de volta para si. Jung dizia que o sentido da vida não está em se encaixar, mas sim em se tornar. Tornar-se aquilo que você já era, mas havia esquecido. E esse processo não é rápido, nem fácil, nem confortável, mas é real. E o real não precisa impressionar. Ele apenas é. Ele ocupa. Ele silencia. Então, se hoje você ainda sente que falta algo, que está no meio da travessia, que a dor não passou, tudo bem. A jornada não exige pressa. Só verdade. Só firmeza. Só presença. Continue, mesmo que o caminho pareça escuro, mesmo que ninguém entenda, mesmo que você ainda não veja resultado. Porque a alma sabe. E o destino escuta quem não desiste de si. No fim, tudo que é para ser seu vai encontrar um jeito de chegar. Mas não para te completar, para te espelhar. Não para te salvar, mas para caminhar com você. Porque o verdadeiro não invade, ele reconhece. E nesse reconhecimento silencioso, você enfim entende. Você nunca esteve perdido. Só estava se esquecendo de quem sempre foi.